Questão de concordância nominal aplicada pela banca Sesgran-Rio. Quando nós falamos aí em colocação pronominal, temos que fazer aqui uma breve introdução. A concordância nominal, ela é a concordância do gênero masculino e feminino e também de número, singular e plural, que vai se dar entre quem? Entre o substantivo, que é o termo aí principal, e outros termos que o acompanham e o modificam, como adjetivo, o artigo, pronome e até mesmo um número. E é necessário aí prestar atenção também em alguns termos que são invariáveis, que não têm modificações, como menos e meio. Então vamos verificar aqui com mais detalhes essa alternativa conforme se pediu aí na prova do concurso. Considerando-se as regras da norma padrão da língua portuguesa, a concordância nominal da palavra destacada está adequadamente construída em qual das alternativas? Vamos aqui para a letra A. Naquela palestra foram abordadas ensinamentos e orientações sobre o uso do dinheiro. E aí, será que esse abordadas está concordando aí com o termo palestra ou com ensinamentos e orientações? Vamos fazer o seguinte, vou perguntar aqui o que foi abordado, chego aí então à conclusão de quem que é o sujeito da oração. E é justamente foi abordado ensinamentos e orientações. Ensinamentos aqui, ele é um substantivo que está no plural. Eu não falo as ensinamentos, os ensinamentos. Então, vai aceitar um artigo aqui masculino no plural. E orientações, que é um substantivo feminino e que vai aceitar aqui o artigo as. Então, ficou em dúvida se é substantivo ou não. Vou colocar o as aqui maior. Ficou em dúvida se é substantivo ou não. Coloco o artigo na frente para que vocês possam verificar melhor esta ideia. Notem que eu tenho dois núcleos aqui dentro desse sujeito. Qual que é o primeiro núcleo? Ensinamentos, que está no masculino, e orientações, que está no feminino plural. Os dois estão no plural. Sendo assim, eu tenho um sujeito composto. Por quê? Porque ele tem dois núcleos. E o que a regra nos diz? Ou a concordância aqui vai se dar entre o termo mais próximo ou entre todos. Se for entre todos, aqui eu tenho o os masculino, mais o as feminino. Masculino e feminino eu falo todos, então prevalece o masculino, ou pode concordar com o mais próximo. Se concordar com o mais próximo, fica como? Naquela palestra foram abordados. Mas a regra me diz que se concordar entre os dois, também fica no masculino. Então, em ambos os casos, ficará no masculino. E aqui eu tenho o sujeito composto, que veio depois do verbo. Vindo aqui depois do verbo, a regra aí nos diz ou concorda com o termo mais próximo ou concorda com os dois no masculino. Essa é uma primeira regra aí de concordância. Esta alternativa já está incorreta, porque foram abordados. Letra B. Sempre há bastante investidores interessados em discussões que abordam o mercado de ações. Esse bastante aqui, ele pode ser substituído por muito, sem nenhum prejuízo aqui de sentido. Sempre há muito investidores, mas aqui notem, tem investidores, como vai ficar? Sempre há muitos investidores. Se eu conseguir substituir esse bastante aqui por muitos ou por muitas, então aqui vai mencionar sempre há bastantes investidores. Eu tenho aqui o pronome muitos, que expressa aí quantidade. Sendo assim, ele é um termo variável, mas eu somente vou utilizar aí o bastantes quando eu conseguir substituir por muitos e por muitas. Agora, se eu falo eu estou muito feliz, dá para falar eu estou muito feliz? Daí não, daí vai ficar eu estou bastante feliz mesmo, que daí já é um advérbio aí que expressa intensidade. Mas aqui o bastantes está refletindo em quantidade, em muitos. Então, bastantes é a forma correta. Letra C.
Perderemos menos oportunidades se nos mantivermos sempre atentos ao mercado financeiro. Não existe menos. Aqui é invariável, é menos, então não existe. Estou menos cansada, ok? Estou meia cansada, não, estou meio cansada, estou menos cansada. É um termo invariável, não existe menos. Letra D. O mercado está vendo crescer uma tendência de conglomerados francos brasileiros. Eu tenho aqui o conglomerados, que é um termo que está no plural, é um substantivo masculino, os conglomerados. Coloco aqui o artigo para ter certeza, porque o artigo aqui acompanha o substantivo. E francos brasileiros é como está sendo caracterizados os conglomerados. Então, aqui eu tenho um adjetivo composto. E qual que é a regra do adjetivo composto? A regra do adjetivo composto vai variar somente aí o último elemento. Então, eu não posso falar francos brasileiros. Como só varia o último, como só modifica o último, o primeiro aqui fica no singular. O mercado está vendo crescer uma tendência de conglomerados franco-brasileiros. Regra de adjetivo composto, varia somente o último elemento. Então, temos aí a letra E. É proibida a movimentação financeira efetuada por menores no âmbito financeiro. O que é proibido? A movimentação. Notem aqui que o termo proibida ficou proibida e não proibido por causa do termo determinante, que é o artigo a. Então, eu somente vou falar proibida se tiver o a na frente. Caso contrário, ficaria como? É proibido movimentação financeira, mas como eu tenho o a, é proibida a movimentação. É como aquelas placas que aparecem. É proibida a entrada de menores de 18 anos. Se não tiver o a, é proibido entrada de menores de 18 anos. O que fez com que o termo ficasse proibida? A presença do determinante, que é o a. Então ficou, é proibida a. Alternativa correta, a letra E. Língua portuguesa é troca, vivência e diálogo. Nos vemos aí em próximos vídeos e até a próxima.